bem, este assunto de missões. Como missionário, tenho o privilégio de participar em várias convenções ou várias conferências missionárias, tanto aqui em Portugal como também no meu país, e eu gosto. Não sei se vocês podem acreditar ou não, eu posso pregar algo que é diferente do que missões. Não só tenho mensagens relacionadas com missões, mas este é o coração de Deus. E cada missionária ou missionário precisa estar numa conferência missionária de vez em quando para participar, para ouvir mais uma vez esta voz do Senhor, este palpite do coração. Almas, salvação, perdidos, graça, tudo isso. E o que nós ouvimos hoje, este cântico, Kakuli wali sokala Yesu, eu não falo umbundo, mas eu sei o que significa não há ninguém como Jesus. E esta verdade é tão importante, tão impactante. Graças a Deus por esta verdade, não há ninguém como o nosso Salvador. E isso mesmo que vamos falar hoje à noite, Hebreus capítulo 6, vamos lá juntos e vamos ler, e o nosso tema tem a ver com a mensagem que nós levamos, ou a mensagem que nós pregamos ou falamos. Ontem à noite com os jovens tocamos no assunto da chamada de Deus, como é que Ele chama pessoas. Nem sempre é uma conveniência para nós, às vezes nós ficamos incomodados pela chamada, mas é sempre incomparável o que Deus faz, a maneira que Ele usa pessoas. E hoje de manhã tentamos abordar esta ideia, como é que nós fazemos a missão. Acreditamos e temos a certeza que queremos fazer parte e temos que fazer parte da missão de Deus, desta salvação que é para todos. Mas como? Na prática, como é que fazemos isso? E hoje, neste pouco tempo que temos, queremos tentar abordar ou tratar o assunto da mensagem. Qual é a mensagem que nós pregamos? Ou falamos, se nós não gostamos da palavra pregar, está bem, escolhe uma outra palavra. Falamos com pessoas, conversamos com pessoas, mas qual é esta mensagem? Hebreus, faz favor, capítulo 6, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens, certamente, jurem por alguém superior a elas, e o juramento para confirmação é, para elas, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E até aqui a palavra do Senhor. Deus, mais uma vez estamos perante de Ti, já temos louvado o Teu nome, já temos honrado o Teu nome em várias participações, vários testemunhos. Damos-te graças por tudo isso. E agora lemos e ouvimos a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Dá a cada um de nós ouvidos para ouvir, coração para receber e coragem para responder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 18, temos uma referência à esperança. Os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, versículo 19, esta esperança, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. O que é uma âncora? Todos sabemos? Não é difícil. Mesmo crianças entendem o que é uma âncora.
E não sei se alguns de vocês já têm experiência no mar, ou no rio, ou no lago, mas a âncora, por definição, é algo que nós lançamos normalmente, é algo muito pesado, e nós lançamos pela borda fora de um barco e sai para o fundo e agarra alguma coisa e segura bem o barco. Certo? Este é o propósito. Podemos olhar para o dicionário, mas eu não fiz isso. Mas a ideia é manter-se firme este tal barco, este tal objeto. Então temos aqui uma referência sobre uma âncora. Então há algo relacionado com a nossa fé e a nossa esperança e uma âncora que segura, que manter-se firme algo dentro das nossas vidas. Eu lembro-me uma vez, quando estivemos em África, eu tive um dia de folga e juntei-me com alguns dos outros irmãos e nós fomos no mar para pescar. Fomos lá e neste caso estivemos em África Oeste, na linha entre Sierra Leone e Ghana e Togo, Benin e eventualmente chegando à Nigéria. E lembro-me naquele tempo porque quando nós saímos do nosso barco, que foi um bom barco, mas foi pequeno, nós vimos à distância grandes navios. Grandes navios, todos eles relacionados com petróleo e óleo, etc. E todos estavam numa fila, não literalmente, mas quase, numa fila a tentar esconder-se dos piratas. Os piratas estavam a andar nos mares, a atacar não sei outra palavra, mas atacar os navios e tirar os presos e tentar ganhar algum dinheiro por causa disso. Então, eles ficam bem perto da beira do mar e assim eles podem ficar mais seguros. Até chegou aquela altura para ter a chamada ou receber a chamada para ser a sua vez lá na Nigéria. Então, eles ficaram longe. Então, nós fizemos algumas curvas, nós pescamos há algum tempo e eu lembro-me que reparei cada um destes navios, ao passar por elas, podíamos ver lá à frente uma âncora enorme, feita de ferro, não sei quanto pesou, mas mesmo pesada, quilos e quilos, centenas e centenas de quilos. Estas âncoras tão grandes. E cada navio tinha duas âncoras, um de um lado e um do outro lado. Eu não sei como é que funciona, mas vocês que têm esta experiência sabem bem. Dá para mesmo segurar e manter-se firme estes barcos. Alguma vez, por acaso, já viu as notícias quando num parte do nosso mundo chegou uma tempestade tão grande que mesmo a âncora de um navio tão grande não dava para segurar aquele barco e aquele barco foi levado para um outro sítio? Alguém já viu esta notícia? Lembro-me há uns anos na Indonésia, este terremoto que aconteceu, este tsunami. E lembro-me as imagens ao ver, eu não fui lá, mas vi na televisão, vi as imagens de barcos pequenos e navios grandes. A tempestade tinha chegou e era tão forte, tão difícil, mesmo aquela âncora tão grande não dava para segurar. Nós temos uma esperança que é para nós uma âncora da alma. Não estamos a falar sobre uma âncora física. Estamos a falar aqui em Hebreus sobre uma âncora que é uma âncora para a nossa alma. Sabemos que vai chegar, talvez já chegou, mas vai chegar nas nossas vidas tempestades tão fortes, tão grandes. Se nós estamos a confiar em algo que é diferente do que esta esperança, a nossa âncora não dava. Entendemos? Há uns anos, podemos dizer que confiamos aqui um pouco mais nos nossos recursos financeiros. Mas chegou uma crise. E aquela âncora desapareceu. Alguns já experimentaram a situação de saúde. Quando nós somos jovens, nós temos saúde, nós temos força, nós podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Nós temos ainda energia para fazer mais algo. Podemos conquistar quase tudo por causa da força que temos. Mas quem já sofreu um pouco com a sua saúde, sabe?
que se nós confiamos na nossa saúde, como âncora, vai-se embora. Pode ser a família, pode ser qualquer coisa, mas nós temos que ter uma esperança que é uma âncora que realmente segura a alma para sempre. Qual é esta âncora? O livro de Hebreus, ou a carta, foi escrita a um grupo de cristãos, um grupo que estava, cristãos judeus. Eles tinham aceitado Jesus, tinham saído do judaísmo e toda a prática do judaísmo e aceitaram que Jesus era e é, mas era o Messias, o prometido. Eles tinham aceitado que Jesus era a única maneira e o único caminho para a salvação. Então eles tinham saído do judaísmo, estavam a olhar para a cruz, dizemos, na nossa terminologia, estávamos a olhar para a cruz e aceitando que Jesus era realmente o Messias. Mas aconteceu que depois de algum tempo a andar com Cristo, ou andar nesta nova vida, neste novo caminho, eles experimentaram algumas pressões que eles não gostaram. Pressões da sociedade, pressões do governo, pressões de religião. Os próprios judeus pressionaram. Nós dizemos perseguição, podemos aplicar qualquer nome que queremos, mas foi tão forte que para eles todos estavam a pensar sobre o valor das suas crenças. Não sei se estamos a seguir ou não, mas eles estavam a olhar para trás, olhar para o passado, olhar para as suas tradições, e eles estavam a tentar encontrar um equilíbrio. E é bom ter equilíbrio nas nossas vidas. É bom, mas eles estavam a tentar encontrar um equilíbrio entre cristianismo, entre este caminho com Jesus e o passado de religião. O passado quando eles não aceitavam, ou não tinham aceitado Jesus. Então eles estavam a olhar para trás e tentar decidir, então, quais são as tradições que nós podemos aproveitar? Quais são as maneiras que nós podemos tentar identificar ainda como os judeus? E o autor de Hebreus escreveu a este grupo de cristãos judeus para dizer, olha, irmãos, para com isso. Para com isso, tenho uma mensagem para vocês. E podemos ler esta mensagem do início até o fim. E esta mensagem foi simples. Jesus é maior. Estavam a caminhar com Jesus, mas olhar para trás. Se nós falamos sobre hoje em dia, nós somos judeus, a maioria de nós, talvez todos nós. Mas quando nós tínhamos saído de uma parte da nossa história, de uma parte da nossa vida, estamos a caminhar com Jesus, mas por causa da pressão, por causa da sociedade, por causa de não sei o quê, estamos a olhar para trás e pensar, então, é um pouco mais fácil. Se acredito em Jesus, quero chegar um dia no céu, estar com Ele, louvar a Deus, este santo, quero estar lá, mas hoje aqui no mundo, difícil. Então, porque é difícil, eu vou tentar identificar-me um pouco mais com o mundo. Foi a ideia delas. Queriam identificar um pouco mais com o seu passado. Queriam desistir. E o autor escreveu para dizer, não. Não pode ser. Vocês estão a fazer perguntas, quem é Jesus realmente? Messias, prometido. A única maneira e o único caminho. E o autor escreveu para dizer, Jesus é maior em todas as coisas. Isto tem a ver com missões. Qual é a mensagem que nós pregamos, nós falamos, nós apresentamos? É isso, Jesus é maior. Nós viajamos. Não sou missionário no pastor, mas conhecemos o casal e nós temos viajado com elas várias vezes. E nós temos aprendido muito delas, inclusivamente muitos cânticos. Não aquele cântico interessante, aquele cântico que nós cantamos, não há ninguém como Jesus.
E Kakuli Walisok Alaiesu, nós encontramos nas nossas viagens este tal cântico a ser cantado em cada parte da África que nós visitamos. Línguas diferentes, dialectos diferentes, mas a mesma verdade. Não há ninguém como Jesus. Nós aprendemos um cântico simples com estas 3 palavras. Jesus é maior. E a irmã Beth, missionária, ela cantava sempre com os irmãos lá em Angola. Ela cantava sempre com as crianças na rua. Jesus é maior, é mesmo maior. Vocês sabem este cântico por acaso? Ele sempre responde quando o chamar. Ao meu lado está, sou tão feliz. Porque Jesus é maior, é mesmo maior. Tão simples, cada criança pode aprender isso, mas a verdade, tão profundo. Então o autor de Hebreus, em várias maneiras, e só vamos olhar para 3, mas em várias maneiras ao longo da carta, ele escreveu vários exemplos, pegou em vários exemplos da vida judaica para tentar estes irmãos entendem que realmente Jesus é maior. Vamos para Hebreus capítulo 1. Esta mensagem é definitiva. É uma mensagem definitiva para, naquele tempo, uma mensagem definitiva para a África, uma mensagem definitiva para a Ásia, uma mensagem definitiva para Portugal, para Portimão e para todos nós. Jesus é maior. Qual é esta mensagem? Versículo 1 do capítulo 1, ele começa logo a dizer isto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Já entrou este elemento, Jesus. O Filho a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor, o qual mais uma vez Jesus sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Uau, que grande introdução! Este tal Jesus sustentando todas as coisas pelo poder da sua boca. Nós podemos agarrar e sustentar algumas coisas com as nossas mãos. Nós temos alguma força, mas Ele, pela palavra só, Ele sustenta todas as coisas. Continua em versículo 4. Feito Jesus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, o autor faz uma comparação entre os anjos e este Jesus. Anjos e Jesus. Na tradição judaica, os anjos, importantes. Eram muito importantes. Os anjos estiveram presentes na criação, estiveram com Abraão e Jacob e Josué, a salvar Ló e as suas filhas da destruição de Sodoma e Gomorra. Então os anjos tinham uma grande parte da história de Israel. Então quando este autor, ele escolheu este primeiro exemplo. Olha, irmãos, vou-vos dar um exemplo. E este exemplo é entre os anjos e este tal filho, este Jesus. E em versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, Jesus foi criado melhor, propriamente teologicamente não dá, mas Jesus é maior do que todos os anjos, também herdou mais excelente nome do que eles, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, como também eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então os anjos que tinham uma posição de honra, tinham uma posição de autoridade, de grande impacto nesta tradição. E estes irmãos em Cristo que estavam a olhar para trás, esta autoridade, não. Os anjos não têm nada a ver com Jesus.
Porque o nome de Jesus é maior. Não somente Jesus é maior, mas o nome de Jesus é maior. Sabemos o que diz Filipenses 2, 9, 10 e 11. Lembramos, Deus o exaltou, Jesus, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E podemos continuar e ver que todos os joelhos se dobrarão com este nome. Toda língua vai confessar. Por quê? Por causa deste nome. O nome de Jesus é maior. O nome é superior do que o nome dos anjos. Ele é o Filho. Nós fomos convidados uma vez a ajudar um pastor nos arredores de Luanda. Convidou-nos a participar com ele numa plantação de uma igreja. Não para estar lá sempre, mas só para ajudar com o início, com o arranque. Então nós fomos lá e naquele bairro, naquele tempo, não havia nada, literalmente nada. Só chapa, não energia, nem água, nem nada naquele bairro. Mas fomos lá e este pastor, chama-se Joaquim, e Joaquim estava com um peso no coração para plantar uma igreja naquela zona, naquele povo, dentro daquele povo. E ele convidou-nos a estar lá, porque não havia eletricidade, nós tínhamos que pensar, então, como é que nós podemos mostrar um filme, porque isto foi o pedido dele, como é que nós podemos mostrar um filme lá onde não há energia. Então nós arranjamos um gerador, e todos os cabos, e sistema de som, e projector, e tudo. Arranjamos tudo. Eu experimentei com tudo antes de irmos e nós fomos. Uma noite já combinada. Chegamos lá com esta igreja, sem teto, sem telhado, mas com algumas placas de chapa para indicar, então este é o nosso espaço. Então montamos a tela lá fora da igreja, simplesmente aquela chapa. Montamos a tela e começamos a tocar alguma música através do sistema de som e as pessoas estavam a ouvir e eles estavam a passar e quando eles passavam nós falamos ou os irmãos da igreja falaram com eles, convidaram-nos para estar lá e participar e assistir e ver aquele filme. Foi um filme evangelístico com uma mensagem excelente. Então nós missionário e outros, nós montamos tudo, experimentamos com tudo, tínhamos projetado já na tela o filme, o menu, a parte inicial. E chegou o momento para começar e arrancar com isto, mesmo para mostrar o filme, porque já a noite tinha chegado. E eu desliguei o som, parte de música, e liguei o som para o filme. E nós ouvimos só este som. Eu tentei de novo, troquei cabos e só este som. Silêncio. Desespero. Um missionário, na primeira vez, esta igreja que vai ser plantada. Olha, o pastor pediu-me estar lá, eu fui lá com esta ideia, não sei, na mente, no coração, então eu vou fazer isso, Deus vai receber a glória, Deus vai salvar pessoas esta noite, graças a Deus, e o filme acabou. Com um coração triste, depois de experimentar com todos os cabos que tínhamos. E não sei como é que é para vocês, mas para um missionário na África é tipo uma ratazana. Porque cada coisa que existe à tua volta chega lá e recolhe aquela coisa, porque quem sabe um dia pode precisar daquela coisa, um parafuso ou outro cabo, outra coisa. Então eu levei comigo não sei quantos cabos. Experimentei com todos. Não dá. Chega ao pé do pastor. Pastor, Joaquim, quero pedir desculpa. Nós temos um problema. Missionário, qual é o problema? Pastor, não temos filme. Não temos filme. Não temos filme, pastor. Não há som. Não há som. Eu estava triste naquele momento. Pouco com vergonha também. Mas a resposta do pastor Joaquim ensinou-me uma lição. Ele disse,
missionário, não faz mal. Vamos cantar. E eu pensei, com a minha fé, vamos cantar. Eles não chegaram, os não crentes não chegaram aqui, nesta zona, para ver este filme passar que ninguém pode ouvir. Eles não chegaram para cantar músicas cristãs. Foi a minha fé naquele momento. Mas o pastor subiu não, simplesmente chegou à frente do povo, não sei quantas pessoas tínhamos, não foi um grande número, mas um bom número. E disse, olá, boa noite, paz do Senhor a todos. É bom ter-vos aqui conosco. Como vocês sabem, nem sempre tudo funciona aqui em Angola. Claro, eles sabem e sabiam. Nem sempre tudo funciona e este filme não dá. Não, mas não faz mal, Deus está ainda em controle, Deus ainda é grande, então vamos cantar. E ele começou a cantar. E os irmãos que estiveram lá, eles também cantaram este ritmo que os africanos temos, eu tenho, e nós cantamos juntos. E pouco tempo depois estavam a dançar, e eu não danço bem, mas gosto de fingir pelo menos, e eles estavam a dançar e cantaram, e mesmo os não crentes participaram. E o pastor convidou um convidado, um amigo nosso da América que estava lá conosco por uns dias só. Um pastor convidou simplesmente para dar um testemunho. E o pastor Joaquim pediu este outro pastor, o meu pastor, faz favor, um testemunho curto, testemunho simples. E o pastor testemunhou sobre Jesus. A história de Jesus, quem ele era, quem ele é. Como é que ele chegou aqui? Deus enviou o seu filho. Ele contou toda a história em pouco tempo. Foi morto, mas foi um sacrifício. Sepultado, mas ressuscitou. E agora está na destra da mão de Deus. Na destra de Deus. E depois disso, o pastor Joaquim voltou e simplesmente disse, quem quer aceitar Jesus? Não me lembro os números, mas acho que foi 6 ou 7 aquela noite. 6 ou 7 que responderam, a maioria delas jovens, rapazes. E os rapazes lá estão a ser mesmo atacados, tentados a fazer tudo aqui mal. Mas eles responderam a esta mensagem. E eu aprendi mais uma lição. Eles não aceitaram Jesus por causa do filme, por causa do missionário, por causa de um truque, por causa de um programa, mas por causa de quê? O nome de Jesus, que é maior do que todos os outros nomes. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu na igreja. O outro pastor pregou, mais pessoas aceitaram Jesus. Não foi por causa de nós, mas foi por causa dele. Até uma irmã chegou ao pé do pastor Joaquim, e isto foi depois do culto no dia seguinte, foi o domingo, e chegou ao pé do pastor e disse, pastor, posso ter um minuto, posso falar consigo? Sim, claro, irmã. Então, pastor, lembre-se ontem o filme. Sim, irmã, eu lembro-me. Lembre-se, pastor, que o filme não funcionou. Sim, eu lembro-me. Lembra-se, pastor, que nós cantamos? Sim, eu lembro-me. Pastor, quando eu ia para ir para a igreja, eu não podia. Porque eu trabalho lá fora, eu trabalho um trabalho manual e as minhas costas doem tanto que eu não podia levantar. Até quase não podia mexer. Mas eu queria mesmo assistir o filme e ver e participar. Então eu esforcei-me para estar aqui na igreja com pó e chapa. Mas esforcei-me para estar, irmã, isto é bom. Não, pastor, há mais. Lembre-se quando nós cantamos sobre Deus, cantamos sobre Jesus. Sim, eu lembro-me, irmã. Pastor, quando eu cheguei em casa, eu reparei que os dores que eu tinha já desapareceram. Porque, irmãos, nós não oramos por nenhuma cura, mas foi por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus é maior.
é maior. Então todo este tema, este livro, esta carta, contém este tema de início até o fim. Jesus é maior e o seu nome é maior. Mais um exemplo, capítulo 3, versículo 3. Vamos começar no versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes de vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, mais uma vez, chamando a atenção a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Temos agora a comparação. Moisés e Jesus. Porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquela que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O que ele está a dizer? Jesus merece uma honra maior. O nome dele é maior e ele merece uma honra que é maior. O que isto significa? Ele usou o exemplo de Moisés. Moisés, o que nós lembramos sobre Moisés? Lembramos a história? Acho que isto é a terceira vez a referenciar Moisés este fim de semana. Mas nós temos uma referência em Deuteronômio ao fim da sua vida e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e em toda a mão forte, cara a cara com Deus. Não havia ninguém como Moisés na história de Israel, não havia ninguém igual. Este foi o passado e os irmãos que estavam a viver com Cristo, mas olhar para trás, a tentar decidir quem é que vamos servir. Esta autora diz, não, vocês estão a pensar em Moisés, deixe-me ver, ou deixe-me dizer que Moisés, em comparação de Jesus, não é ninguém. Porque ele merece mais honra. Versículo 3, quanto maior honra do que a casa tem aquela que edificou. Ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus é maior e merece uma maior honra. E ele usa um exemplo de uma casa. De uma casa. Quando nós construímos uma casa, nós não podemos pensar, então hoje quero ter uma casa neste tal lugar, feito deste material, feito assim, com este desenho, e quero isso amanhã. Não acontece assim. Alguém tem que fazer os blocos. Alguém tem que arranjar os blocos. Alguém tem que procurar a areia. Alguém tem que misturar tudo, o concreto, etc. Temos que fazer tudo, e o ferro. Temos que ter alguém que tem conhecimento, entendimento, como é que se faz isso. Então, com este exemplo, o autor estava a dizer, olha, a casa não merece valor, honra. A casa não merece reconhecimento por si mesmo. Mas o que merece, ou quem merece o reconhecimento, é quem construiu a casa. Isto faz sentido. Eu lembro-me também, uma vez, viajei com este casal Oslan, bons amigos, nós viajamos 2 dias de Luanda para Saurimo. Quem conhece Angola sabe que isto é uma viagem bastante interessante. Fizemos a viagem em 2 dias e conversamos muito, conversamos como muitas coisas, vimos várias coisas, encontramos a polícia, cumprimentamos muitas vezes a polícia, só gente tão simpática, e falamos com elas tanto, oferecemos Bíblias e livros de vida, etc. Mas chegamos em Saurimo. Eu lembro, quando nós chegamos, quase estávamos a chegar na igreja. O Ozan, o missionário, estava a contar comigo a história sobre a igreja, sobre o pastor Shalima naquela altura, e ele disse-me a experiência delas na última vez que eles tinham estado naquela igreja. E disse-me que aquela igreja era uma igreja pequena em termos do prédio,
mesmo de estrutura, mas havia muita gente e a igreja estava a crescer. E a última vez que eles tinham estado lá, ou foram lá, eles encontraram pessoas não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. A igreja tinha que colocar colunas de som fora da igreja, para que todas as pessoas à volta da igreja podiam ouvir a mensagem e dançar e cantar e participar no culto. Isto é um bom problema. Não havia espaço. E lembro-me que o missionário disse-me que realmente aquela igreja precisava de um novo espaço ou um prédio, um templo maior. Então, chegamos lá, viramos para a esquerda e olhamos para a frente e a igreja estava lá ao fundo. E quando nós viramos à esquerda e olhamos para lá, estivemos a conversar, eu e ele, e o missionário parou de falar e quase a sua boca caiu para o chão. Porque lá em frente de nós, esta tal igreja pequena não estava. Mas uma igreja, um prédio enorme. A igreja, no entretanto, a igreja tinha construído. Os irmãos da igreja tinham construído um novo prédio, um novo templo. Lembro-me aquele momento e falamos com o pastor Shalima. E o pastor, foi um prazer dele mostrar-nos a igreja. Então isso é aqui onde nós pregamos, é ali temos pessoas, temos vários espaços. Isto dá para vários milhares de pessoas. Não sei, 2 mil. 2 mil. Passamos uns dias naquela igreja, dar formação, falar com os obreiros, falar com os irmãos. Chegamos a este versículo, em capítulo 3 de Hebreus. Falando sobre Moisés, falando sobre a casa, falando sobre Jesus, falando sobre esta comparação. Eu fiz a pergunta, irmãos, quantos de vocês fizeram parte da equipa que construiu esta grande nova igreja? Todos os irmãos. Sim, eu participei. Sim, fui eu que trouxe areia, ou eu trabalhei em fazer blocos ou qualquer coisa. E foi fácil ver o orgulho deles. Mas um orgulho bom. Nós fizemos isso. Eu coloquei a pergunta. Então, irmãos, nós ao olhar para este grande prédio, nós pensamos, olha, estes blocos fizeram bem. Cada bloco, após bloco, fez a construção sem ninguém, sem ajuda de ninguém, sem a mão de ninguém. E eles olharam para mim. O que este branco está a fazer? O que este branco está a dizer? Ele não sabe nada. Obviamente ele nunca trabalhou na construção. Claro. Irmãos, é óbvio. Vocês fizeram o trabalho. Sim, fizemos. Sim, fomos nós que misturamos, trazemos, levamos, construímos, demos o nosso tempo, fomos nós. Então, quem merece a honra ou o reconhecimento por este prédio, esta igreja? Somos nós, é óbvio. Irmãos, mesma coisa. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Qual casa somos nós? Versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas? É Deus. Quem merece a honra nas nossas vidas? Nós temos talentos, nós temos dons que vêm do céu, nós temos capacidades, habilidades, Deus faz grandes coisas através de nós, mas quem merece toda a honra e quem merece toda a glória? Somos nós? É Deus. Quem construi a casa? É Deus. Quem nos capacita? É Deus. Quem trabalha em nós e através de nós? É Deus. Quem merece a honra? E esta é a mensagem aqui. Jesus, o nome dele é maior e também ele merece uma maior honra. Isto é a mensagem que nós pregamos. Há mais exemplos, mas chegamos a capítulo 6 e temos este exemplo da âncora da alma. Só para ler esta última parte, mais uma vez, versículo 18, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos a firme consolação, nós, todos os cristãos daquela altura, e nós, inclusivamente nós hoje em dia, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Significa que nós temos uma esperança em Jesus que é maior. Nós temos uma esperança. Lembra-se este exemplo dos navios. Tempestades. Vai chegar uma tempestade que é tão grande, tão forte, que a âncora não aguenta. Mas quando nós temos a nossa âncora, e a nossa âncora é Jesus, nós temos uma âncora que é firme e segura e vai até onde? Penetra até o interior do véu. Pensando em barcos, pensando em âncoras, onde é que vai a âncora? Lançamos pela borda fora e desce. É a única direção, o único sentido. Mas quando nós lançamos a nossa âncora vai para o céu. E está mesmo agarrado no trono de Deus. E o trono de Deus e o nosso Deus não muda. Ele é fiel, Ele é forte. E tudo o que Ele diz, Ele cumpre. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. E o nosso Deus. Então é esta confiança e esta esperança que nós temos. Somos encorajados, falando de fé, o ministério da doutrina, Paulo escreveu ao Timóteo: para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. E através destes primeiros 6 capítulos de Hebreus, somos lembrados de quem é Jesus. Jesus é maior. É mesmo maior. O que diz estes versículos, nós encontramos estas descrições só nestes 6 capítulos. Ele, Jesus, é o Filho de Deus que andou a pé como um homem. Ele, Jesus, é maior do que o patriarca Moisés e Ele é louvado por todos os anjos no céu. Ele, Jesus, é coroado com glória e honra e o trono dele vai ficar para sempre. Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote que tem simpatia pelas nossas fraquezas, que nos ajuda nos tempos de necessidade e que nos permite acesso ao trono de graça. Ele, Jesus, é poderoso sobre a morte. Ele, Jesus, é vitorioso sobre o túmulo e Ele é libertador para todos os que são prisioneiros. Jesus é de todas as maneiras o cumprimento completo e total da promessa de Deus de abençoar todas as nações e dar acesso à sua presença e de libertar do pecado. Isto é Jesus e Jesus é a nossa esperança. Quando nós falamos sobre missões e nós pensamos qual é a nossa parte, há lugar para todos. Todos que invocam o nome do Senhor serão salvos, mas alguém tem que dizer, alguém tem que proclamar e nós somos aqueles que proclamam o nome de Jesus. Nem todos fazem da mesma maneira. A maioria de nós fazemos bem fora da igreja. Fazemos em nossas casas, fazemos no nosso trabalho, fazemos com pessoas desconhecidas, mas fazemos poucas vezes, em comparação, em termos de percentagem, poucas vezes temos pessoas a entrar na igreja para receber Cristo. Muitas mais estamos a encontrar pessoas perdidas lá fora. Esta é a mensagem. Jesus é maior. Jesus é maior. Na nossa zona, onde nós moramos, várias vezes por ano, provavelmente acontece aqui também, várias vezes por ano nós temos desfiles da igreja local, da igreja católica que passa. E estes desfiles mostram sua sinceridade, a sua crença, imagens, música, bandas, etc, etc. Isto acontece com uma certa frequência. Há 2 semanas, lá no Instituto, a turma do primeiro ano estava a acabar com evangelismo, a disciplina de evangelismo. E a nossa irmã Beth Osland, missionária, ela foi a professora e a maneira dela é excelente. Ela canta, ela faz de uma forma excelente. E ela decidiu mais uma vez para sair para as ruas
com os alunos do primeiro ano. Então, durante uma semana, elas fizeram um percurso em quase toda a zona, várias aldeias, Fanhões, Casinhos, Manjoeira, vários lugares, nas escolas, nas ruas, na chuva, nos cafés, a cantar, todos vestidos como cowboys da América do Oeste, com os chapéus e tudo. Foi interessante. Cantaram, dançaram, deram pequenos testemunhos. 1, 2, 3 dias seguintes, não tenho fixado na minha memória o dia exatamente. Mas 1, 2, 3 dias seguintes, a irmã Beth disse alguma coisa. Foi só na conversa. E ela disse, olha, eu voltei e tomei café num dos cafés onde nós fomos e cantamos. E eu falei com a dona daquela café. E ela, católica, acho eu, mas ela disse-me, olha, Beth, quando vocês estavam a cantar, eu gostei tanto. Aquelas músicas, gostei tanto. Até hoje senti algo. Quando vocês estavam a cantar, vocês não podem voltar e cantar mais. Porquê? Jesus é maior. Em todas as coisas, em todas as maneiras. Finalmente temos um encorajamento. Capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto foi uma instrução direta para a igreja daquele tempo e também se aplica para nós hoje. Uma instrução para encorajar uns aos outros. Versículo 24, estimularmos o amor e as boas obras. E nós retenhamos, nós ficamos firmes com esta confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós temos que ser pessoas que realmente agarramos esta esperança em Jesus, que nós encorajamos uns aos outros dentro da igreja, dentro do contexto da família de Cristo. E nós temos que defender com as nossas palavras, temos que anunciar com as nossas palavras esta verdade: Jesus é maior. Esta é missões. Jesus é maior. Podemos ficar de pé, irmãos? Eu vou terminar com esta oração, depois passo para o pastor. Nós conhecemos alguém que sustenta tudo pelas suas palavras. Criação pela sua boca. Poder nas suas palavras. Nós servimos alguém que morreu por nós. Nós servimos alguém que tem um nome que é sobre todos os nomes. É Jesus. Anunciamos este nome? Anunciamos este nome? Não podemos ter uma conferência tal como esta. Passamos uns dias, um tempo na igreja, ouvir a palavra do Senhor e não pensar nisso. Confio primeiro e eu estou a anunciar. Podemos fechar os nossos olhos? Jesus, eu oro neste momento em Teu nome, que Tu vais falar especificamente conosco, que entre nós respondemos a Ti e respondemos a Tua voz, respondemos a esta mensagem e esta verdade, que Tu és maior, que Tu és maior. Com os nossos olhos fechados, numa atitude de reflexão e oração, quero perguntar: alguém aqui, ao ouvir tudo isso, toda esta mensagem, faz sentido, no sentido que você não tem Jesus? Está a ouvir que Jesus é maior do que todos os problemas, todas as situações, todas as circunstâncias, que Jesus é maior do que todos os ídolos, que Jesus é maior do que toda a tradição, que Jesus é maior do que tudo e Ele é o único caminho para a salvação.
O único caminho para chegar ao céu. O único caminho para ter relacionamento com Deus. E se alguém está cá neste momento e quer dizer, e sabe bem no seu coração, eu preciso mesmo conhecer este Jesus. Se houver alguém que tem esta necessidade e este desejo, faz favor, dá um sinal, levanta o seu braço. Mostra com a sua mão, eu preciso deste Jesus, que é grande, que é forte. Eu preciso de alguém que vai limpar o meu coração, que vai tirar de mim os meus pecados. Eu quero agradar a Deus, mas não posso. Há alguém aqui que quer levantar a sua mão e dizer, eu preciso de Jesus e eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Amém. Amém. E para a maioria de nós, a mensagem é isto. Nós somos cristãos a andar com Cristo. Mas como é que é a nossa vida? Como é que estamos a viver, a fazer? Estamos a olhar para trás? Estamos a tentar identificar com o nosso passado? Estamos a tentar identificar com o mundo mais do que com Jesus? Temos esquecido por acaso a quem nós servimos? E nesta noite, Deus quer que nós afirmemos mais uma vez, nós entendemos e nós clamamos a quem é o maior, e é Jesus. Quantos de nós precisam levantar o seu braço e dizer, sim Senhor, eu quero dizer com toda a minha força, com todo o meu ser, que Jesus tem primeiro lugar na minha vida. Que Jesus vai ser e é a mensagem que eu vou proclamar. Que Jesus, eu acredito que Ele é maior do que todas as minhas circunstâncias. Irmãos, faz favor, levante a sua mão. Se isto é mesmo o teu desejo, levante a sua mão. Isto eu vejo, mas muito mais importante, Deus vê isso. Deus vê isso. Aleluia. 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 Deus, Tu és bom. Tu és misericordioso, e Tu és forte, e Tu és poderoso, e Tu és fiel. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós, com mãos levantados, mãos para o ar, a dizer, sim, Senhor, esta mensagem tão simples, 3 palavras só, mas estas são palavras para marcar a minha vida, e ao marcar a minha vida, vai ser transmitida para outras vidas, que Jesus, o meu Salvador, é maior, maior em tudo, maior do que tudo. Deus é maior. Jesus, neste momento, deixa no poder do Teu Espírito, toca cada coração aqui, unge cada vida, cada um que reconhece que Jesus é Salvador, que mais uma vez eles vão ter entendimento e eles vão saber, não há outro nome, não somente na mente, mas no coração, e com esta convicção, nós, incluindo eu, nós saímos pelas ruas, nós falamos mais uma vez sobre esta mensagem. Ao não saber o que nós vamos dizer, simplesmente clamamos a Ti. Este Santo, 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 nós cantamos há pouco tempo, e este Santo, este alguém a quem nós proclamamos, é Jesus, o nosso maior, o nosso melhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por ter enviado o Teu Filho. Obrigado, Deus, nós não merecemos, mas Tu, por causa da Tua graça, por causa do Teu amor, nós temos Jesus, e obrigado, estamos contigo por causa disso. Aleluia. Oro, Senhor, pela Tua igreja aqui em Portimão. Levanta a igreja. Levanta a igreja. Unge a Tua igreja. Esta mensagem que nós ouvimos do Rómulo, esta pequenas palavras, mas palavras tão fortes, que nós temos que viver conforme a nossa convicção, e a nossa convicção tem que ser convicção em Jesus, e todas as nossas decisões que nós tomamos na luz de Cristo. Todas as nossas ações fazemos na luz de Cristo. Todas as nossas palavras falamos na luz de Cristo. Que nós tornamos uma igreja viva, uma igreja com força, não para glorificar nós mesmos, mas para glorificar o Teu nome. Aleluia. Louvamos a Deus. Aleluia.
Aleluia. Deus, Tu és bom. Obrigado. Jesus é